Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aula onde falaremos sobre a importância de não fazer cobranças. Então vamos iniciar. Se compreendermos a natureza daqueles que nos cercam, certamente viveremos melhor e em mais harmonia. Se compreendemos a natureza do ser humano, que se você for perceber, se você parar para notar, somos todos muito semelhantes, né? Então você se compreendendo, com toda certeza compreenderá a natureza do próximo também. Devemos aceitar e acompanhar o ritmo do amor. Assim como ninguém vai empolgadíssimo todos os dias para o seu trabalho, ninguém está sempre no auge da paixão. Cobrar de si e do outro, viver sempre nas nuvens, é o começo de muitas frustrações. O que ele quis dizer aqui é a respeito de nós não nos apegarmos, né, a dias quando as coisas estão bem, é muito love daqui, amorzinho dali. Nem todos os dias vão ser assim, né? Vai ter dias em que a gente vai acordar um pouco mais mal-humorado, um pouco mais estressado, com algum problema na mente, ou até ao longo do dia ali alguma coisa possa, algum acontecimento possa vir e não e abaixar um pouco o seu padrão vibratório, baixar um pouco a sua energia, isso faz parte. Então o que ele quer dizer aqui é para que nós não nos apeguemos aí a quando as coisas estiverem boas, a quando as coisas estiverem ótimas. E essa é até uma máxima do budismo, né? Tudo que sobe desce, então tudo que está em cima uma hora vai estar embaixo. Então mesmo que as coisas estejam bem, pode ser que em um momento ou outro elas não estejam tão bem. O mais importante quando passarmos por essas situações é sabermos que elas são passageiras e estarmos bem e no controle de nós mesmos, né? Vamos continuando aqui. Não faça do seu relacionamento um caderno de contabilidade, onde você fica assinalando o que o outro fez ou deixou de fazer. Não espere que ele diga o que você está pensando. Ele não sabe o que você está pensando. E isso não te dá o direito de desconfianças e controles. Um relacionamento amoroso não tem espaço para cobranças e nem para pressão. E você vai concordar comigo, vamos pegar por exemplo o seu trabalho, quando o seu patrão, seu chefe, alguém que está no nível superior a você, te cobra ou te põe ou te deixa sob pressão. Você sabe que você precisa daquele trabalho, você sabe que você precisa entregar aquele trabalho pronto, mas a pressão e as cobranças acabam atrapalhando ainda mais. Acabam fazendo com que você meta os pés pelas mãos, acaba fazendo com que você se atrapalhe todo e aquilo que se fosse feito fluido acaba não saindo tão bem feito e acaba demorando muito mais tempo do que se a pessoa te deixasse à vontade, trazendo isso para os relacionamentos. Quando você deixa a pessoa à vontade, é a mesma coisa, ela fluirá com a vida. É igual você plantar uma semente, você planta uma semente e você deixa a semente para a natureza. A natureza se encarrega de fazer com que aquela semente cresça. A mesma coisa no amor. O amor é como se você plantasse uma semente semelhante. Você rega, você cuida, mas você deixa que com o tempo a natureza fará com que esse amor cresça e crie galhos firmes, né? E raízes consistentes. Vamos continuar aqui. Um relacionamento só tem valor o que ambos desejam. Ficar procurando quem fez o que de errado ou o que o outro deixou de fazer ou corresponder é colocar-se num ringue de luta. E isso faz de você um competidor e não um companheiro. Eu acho que em uma aula anterior eu disse sobre a importância da união, né? Como o grande mestre disse, um reino dividido entre si não subsiste. E um relacionamento, você tem que tratar o seu relacionamento como se fosse esse reino, onde ambas as partes estão lutando juntas para um bem em comum e não lutando umas contra as outras. Infelizmente a gente vê muito isso nos dias de hoje. E por que isso? É a questão da disputa de egos, né? É a questão da disputa de ego, mas dentro de um relacionamento, aquela pessoa que tiver um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria, saberá pôr controle sobre tudo isso, saberá como lidar com o ego da outra e como lidar consigo mesmo. Embora isso seja difícil, é um exercício constante, mas como foi dito, né, para pessoas maduras e sábias, isso é possível. E a gente vai desenvolvendo isso ao longo da nossa vida, né? Faça do seu relacionamento um jogo de frescobol, onde ambos procuram passar a bola da melhor maneira possível para o outro jogador. Abandone a ideia do controle. A única coisa que você pode controlar é a sua atitude. Isso é o que realmente importa, realmente. A única coisa que podemos controlar é a nossa atitude, o nosso comportamento. Mas como eu disse anteriormente, isso é para pessoas maduras e sábias. Porque muitas das vezes acontece de agirmos por impulso, acontece de agirmos no momento da raiva, acontece
se você já ouviu alguma coisa relacionada à psicologia, vai entender sobre gatilhos mentais que temos e muitos dos nossos traumas que veio acontecendo ao longo da nossa vida, muitos, na maioria das vezes, na nossa infância. Quando a pessoa fala uma palavra, aciona um gesto ou nos trata de uma determinada forma, aciona aquele gatilho e aquele gatilho faz com que repitamos um comportamento. Então é muito importante que estejamos atentos aos ciclos, né? Geralmente isso é cíclico. E quando você ver isso acontecendo, preste atenção naquele comportamento. Preste atenção no gatilho que fez com que você tivesse aquele tipo de comportamento e comece a trabalhar em cima disso. Muitas das vezes são traumas que trazemos da infância. Eu vi até uma chargezinha, um meme no Facebook, né? A moça estava deitada lá numa poltrona e um psicólogo do lado. Doutor, parece que minha mãe sabe ativar todos os meus gatilhos. E o doutor, que era um psicólogo, disse, foi ela mesma quem introduziu. Então é muito importante que estejamos atentos aí aos gatilhos e às situações cíclicas que se repetem, né? São aprendizados que ainda não superamos, então eles vão se repetir até que nós superemos eles e passemos para o próximo. Você escolhe a atitude que terá diante dos acontecimentos e por isso adquire o poder de construir sua relação de acordo com a forma como escolheu. Quer controlar o outro? Querer controlar o outro é sinal de fraqueza e insegurança. E isso não contribui para o desenvolvimento do relacionamento. Ao contrário, abre brechas e deixa os flancos desguarnecidos e em pouco tempo um dos dois ou ambos se cansarão. Então você veja ali sobre a necessidade de controle, né? Aqui ele trouxe bem a calhar a questão de ser uma fraqueza e uma insegurança. Por que somos ciumentos? Por que queremos controlar o outro? Infelizmente pela insegurança e pelo medo, né? O que está por trás da insegurança você verá que é o medo. Medo do quê? Medo de perder, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de que o relacionamento não dê certo, medo de que a pessoa se canse com você e infelizmente eu tenho uma má notícia para todos nós que temos medo. Novamente vou usar uma passagem bíblica para que fique mais claro para nós, né? Lá na passagem bíblica onde Jó disse da seguinte forma, Senhor, parece que todo o mal que eu temia, ou seja, tudo aquilo pelo qual eu tinha medo, me sobreveio, aconteceu comigo. E por que? Hoje nós temos explicações científicas para isso. Por que os nossos medos se realizam? Porque os nossos medos são pensamentos aliados com as nossas emoções e sentimentos que emanamos para o universo. E como você já sabe, você da aerolística já sabe que tudo que você emana, volta, tudo aquilo que você dá para o universo, ele te retribui. Então, se o seu medo é de perder, se você está emanando a frequência de perca para o universo, ele vai te retribuir da mesma forma, vai fazer com que você perca. Se você tem medo de perder o relacionamento, infelizmente isso vai acontecer. Se você tem medo de perder dinheiro, infelizmente isso vai acontecer. Ou seja, como eu disse sobre os gatilhos mentais, é muito importante que saibamos e que conheçamos quais são os medos que estão muitas das vezes programados no nosso inconsciente. A partir disso, começar a trabalhar neles. É possível não ter medo de nada? Não, medo também serve como um mecanismo de defesa, mas que saibamos e que entendamos e que conheçamos quais são os medos que possivelmente atrapalhará nossas relações e não permitirão que nós tenhamos uma vida com abundância, né? Viva e deixe viver e aprenderá que o amor não sobrevive a um constante estado de tensão, ou seja, o amor precisa ser leve. É como eu disse sobre a planta, né? Sobre a semente. Se você planta aquela semente, você abafa ela, se você pressiona ela, se você põe um monte de coisa em cima dela, muito possivelmente ela não resistirá e virá morrer. Ou seja, você precisa limpar os espaços ao redor dela, cuidar dela, tirar as ervas daninhas, aguá-la, dar amor e carinho e, consequentemente, ela se tornará uma árvore frutífera. Viva e deixe viver e aprenderá que o amor não sobrevive a um constante estado de tensão. Isso não tem nada a ver com o amor. Ou seja, a tensão não tem nada a ver com o amor. Tensão, pressão, controle, todos esses sentimentos aí só fazem com que o amor acabe, só fazem com que o amor vá cada vez mais se diluindo. Então que tomemos cuidado com tudo isso, não permitamos que isso atrapalhe as nossas relações. E vou ficando por aqui, um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Até mais.